Eu nunca imaginei que o dia mais humilhante da minha vida aconteceria justamente no aniversário de 8 anos da minha filha. A casa ainda estava cheia de balões, o cheiro do bolo de chocolate ainda tomava a cozinha, e eu mal sabia que aquele seria o último momento em que eu me sentiria segura dentro da minha própria família. Foi ali, diante da minha mãe, dos meus irmãos e de algumas amigas próximas, que meu marido decidiu acabar com tudo. Depois de 12 anos de casamento, ele disse, com a frieza de quem já tinha ensaiado aquele discurso dezenas de vezes, que queria o divórcio porque eu era uma mãe negligente. Ele não disse isso em particular. Não me chamou para conversar. Ele fez questão de dizer em voz alta, como se estivesse apresentando uma acusação pública, enquanto nossa filha ainda brincava no quarto com as amigas. Naquele momento, eu não entendi nada. Minha cabeça simplesmente travou. Eu tinha largado minha carreira, minha independência financeira e qualquer plano pessoal para criar nossa filha com presença, cuidado e amor. E, ainda assim, ele me acusava de ser exatamente o oposto disso, como se estivesse descrevendo outra pessoa. O que eu não sabia naquele instante era que aquilo não era um surto emocional, nem uma discussão impulsiva. Era um plano cuidadosamente construído durante meses, com um advogado contratado, provas fabricadas, testemunhas alinhadas e uma narrativa pronta para ser usada no tribunal. E eu era a última a saber. Meu nome é Carolina. Eu conheci o Ricardo quando tinha 22 anos. Ele era carismático, inteligente, trabalhava numa empresa de tecnologia e tinha aquela segurança que fazia qualquer pessoa acreditar que estava diante de alguém confiável. Nós nos casamos depois de 2 anos de namoro e naquela época eu tinha uma carreira sólida na área financeira. Eu ganhava bem, tinha minhas metas, meus planos e uma identidade própria. Mas, quando nossa filha nasceu, ele começou, aos poucos, a me convencer de que seria melhor eu ficar em casa. Nada parecia imposição. Tudo vinha disfarçado de cuidado. Ele dizia que nossa filha precisava da mãe por perto, que o salário dele era suficiente para os dois, que eu poderia voltar ao mercado de trabalho quando quisesse, depois. E eu acreditei, eu achei que era uma decisão do casal. Uma decisão mútua pelo bem da nossa família. Hoje eu sei que foi o começo da minha vulnerabilidade. Os primeiros anos pareceram tranquilos, pelo menos na superfície. Eu cuidava da casa, da rotina da nossa filha, das contas, de absolutamente tudo. Ele trabalhava cada vez mais, chegava cada vez mais tarde em casa, mas eu confiava, eu nunca imaginei que aquele homem, o meu marido, estivesse me observando, anotando cada suposta falha, construindo uma versão de mim que simplesmente não existia. Tudo começou a mudar de forma mais clara quando nossa filha completou 7 anos. Os comentários vieram primeiro em tom de brincadeira, sempre na frente dela. Eram reclamações sobre a casa, sobre a comida, sobre pequenas coisas do dia a dia que antes nunca tinham sido um problema. Aos poucos, aquilo foi se transformando em críticas diretas. Ele dizia que eu era desorganizada, que eu era distraída, que eu vivia esquecendo coisas importantes. E ele repetia isso várias e várias vezes, sempre na frente da nossa filha. Eu comecei a duvidar de mim mesma. Passei a me perguntar se eu realmente estava errando tanto, se eu estava deixando algo importante passar. Aquela insegurança não nasceu do nada, ela foi plantada dia após dia, e enquanto eu me sentia cada vez menor, ele se sentia cada vez mais seguro
no plano dele. A irmã dele também começou a aparecer com mais frequência lá em casa. Ela estava sempre observando, sempre dando palpites, sempre anotando algo no celular. Quando eu perguntava o que ela tanto escrevia, ela desconversava. Dizia que era coisa do trabalho. Eu não tinha a menor ideia de que cada detalhe, cada palavra, cada momento estava sendo registrado para ser usado contra mim. Mais tarde, em um tribunal, no dia da festa de 8 anos da nossa filha, eu estava exausta, mas feliz. A decoração estava linda, nossa filha estava radiante brincando com as amigas. Depois que os convidados foram embora e a casa ficou em silêncio, ele me chamou na cozinha, colocou uma pasta preta sobre a mesa e disse, sem levantar a voz, com uma calma assustadora, que queria o divórcio e queria pedir a guarda total da nossa filha. Dentro daquela pasta havia fotos tiradas fora de contexto, relatórios assinados por uma profissional que eu nunca tinha visto na vida, anotações detalhadas, declarações, tudo estava cuidadosamente organizado para me pintar como uma mãe irresponsável, negligente e incapaz. Eu chorei, eu implorei, eu tentei entender o porquê daquilo tudo, mas ele não queria conversa. Ele já tinha decidido tudo, sozinho. Dias depois, ele saiu de casa levando nossa filha, dizendo que era algo temporário, só até a poeira baixar. It must know era. E eu passei a velha apenas em visitas supervisionadas, como se eu fosse um risco para minha própria filha. Cada despedida era um pedaço de mim sendo arrancado. O choro dela no meu colo, me pedindo para não ir embora, era a trilha sonora do meu pesadelo. Eu procurei uma advogada. Ela foi muito honesta comigo desde o início. Disse que seria uma batalha difícil. Eu não tinha provas da minha dedicação como mãe, porque eu nunca imaginei que um dia precisaria provar que sou mãe. Quem se prepara para isso? Quem tira fotos cozinhando ou guarda recibos da farmácia pensando que um dia vai precisar usar isso em um tribunal para não perder um filho? A audiência chegou e eu entrei naquele tribunal com o coração pesado, sentindo o peso do mundo nas minhas costas. Do outro lado da sala, ele estava confiante, bem vestido, com o advogado dele e a irmã sentada logo atrás, observando tudo com um ar de quem já tinha vencido a guerra. As acusações foram sendo apresentadas uma a uma, fotos, relatos, testemunhos, cada palavra parecia me afundar mais e mais. Eu sentia que estava perdendo. A versão que eles construíram sobre mim era tão convincente que, por um instante, até eu duvidei de quem eu era. Era um teatro perfeitamente ensaiado. Até que a juíza pediu para ouvir nossa filha. Ela entrou na sala segurando aquele tablet rosa que usava para jogar e assistir desenhos. Ela respondeu as perguntas com cuidado, com a inocência de uma criança, mas com uma seriedade impressionante. E então ela olhou para a juíza e perguntou, com a voz baixinha, se podia mostrar uma coisa, algo que nem eu nem ninguém ali sabia que existia. Quando o vídeo começou a rodar na tela do tablet, tudo mudou. Era o pai dela conversando com a irmã, rindo, explicando em detalhes como tinha comprado o relatório falso, como a psicóloga tinha assinado o laudo sem sequer conhecer a criança, como ele não queria a guarda por amor, mas por pura vingança, para me destruir. O silêncio tomou conta da sala. O advogado dele tentou interromper, mas a juíza mandou continuar. Havia vários vídeos, várias gravações, eram confissões claras, cheias de deboche, mostrando todo o planejamento. Quando a juíza, chocada, perguntou por que ela tinha gravado aquilo tudo, minha filha respondeu com a sabedoria que só as crianças têm: porque mentir
é errado. E eu não podia deixar o papai machucar a mamãe com mentiras. A audiência foi suspensa. As provas foram investigadas e a verdade veio à tona. Tudo desmoronou para eles. Os relatórios foram anulados, os testemunhos foram descredibilizados, as mentiras foram expostas. Na decisão final, a guarda ficou comigo. Ele perdeu o direito de visitas até passar por uma avaliação psicológica e psiquiátrica. A irmã dele também respondeu legalmente por falso testemunho. O plano que ele criou para me destruir se voltou completamente contra ele. Hoje, minha filha e eu seguimos reconstruindo nossas vidas. Não foi fácil, ainda não é. A confiança nos outros fica abalada. As cicatrizes emocionais demoram a fechar, mas nós estamos juntas, estamos seguras e temos a verdade do nosso lado. E se tem algo que essa história me ensinou, é que quem constrói a própria vitória sobre mentiras sempre acaba soterrado por elas. A verdade pode demorar, mas ela sempre encontra um caminho. Obrigada por ouvirem a minha história. Se voca gusto. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais relatos como este. Até a próxima!